Capítulo 2919 Não Normal, Parte 3. Nalrond passou anos expandindo a pesquisa de seu povo, tentando desfazer o que os magos humanos fizeram a eles com a magia proibida. Agora que ele estava finalmente perto da solução, ele não conseguia suportar a ideia de esperar um segundo a mais, muito menos semanas. Não importa. Ele fechou os olhos e massageou as têmporas em uma tentativa de conter o ressentimento que sentia queimando por dentro. Preciso de tempo para me recuperar. Se Fria me vir assim, ela vai pensar que eu enlouqueci e nunca vai apoiar minha decisão. Preciso jogar bem minhas cartas se não quiser. Foi então que o pensamento de que Fria poderia não apenas não aprovar sua decisão, mas também terminar com ele, atravessou a névoa de sua obsessão. Com a desculpa de que precisava de mais dados, Nalrond continuou adiando a conversa, o que lhe permitiu não pensar em como ela poderia terminar. Agora que não tinha mais desculpas, ele empalideceu ao perceber as consequências que sua decisão poderia acarretar. Se ela aceitar o procedimento falhar, vou partir o coração dela e sentir falta de todos os anos que teríamos passado juntos. Se ela terminar comigo e eu morrer, pelo menos não terei que ouvir todo mundo me dizendo que eu avisei. Mas e se ela terminar comigo e o procedimento der certo? E então? Eu me tornaria uma nova espécie, claro, mas também ficaria sozinho. A menos que eu encontre outra pessoa que esteja disposta a me aceitar, minha raça recém-nascida morrerá comigo e todos os meus sacrifícios serão em vão. Por um lado, Nalrond queria continuar com o procedimento, não importando as consequências. Seu povo lutou por milênios com sua condição e ele trabalhou para encontrar uma solução por décadas antes de conhecer Fria. Jogar sua herança no lixo por causa de uma mulher foi mais do que estúpido. Por outro lado, sem Fria seu sucesso teria sido vazio. Somente se ela apoiasse sua decisão e o procedimento fosse bem sucedido ele teria um final feliz, mas mesmo em seu estado exausto não era difícil perceber quão abismais eram as probabilidades. Você está bem? Lid perguntou depois de alguns segundos de silêncio constrangedor. Sim. Quer dizer, não. Quero dizer, preciso do seu conselho. Nalrond disse. Lid fez seu relacionamento com Camila funcionar e com a ajuda de sua torre, as chances de sucesso do procedimento devem disparar. Se há alguém que pode me ajudar a convencer Fria, é ele e ele realmente pensou. Com prazer. Do que se trata? Disse Lid. Não aqui e não agora. Nalrond balançou a cabeça. Não é uma discussão que eu me sinta confortável em ter sob o amuleto e estou precisando muito dormir agora. Dê-me alguns dias para descansar e colocar meus pensamentos em ordem ou duvido que eu faça algum sentido. Por favor, mantenha sua agenda livre porque, embora não seja uma situação de vida ou morte, é um assunto urgente para mim. Depois que Lid concordou, o Rezar perguntou sobre a expedição engenheira e, quando teve certeza de que não havia nenhuma ameaça iminente a Fria, Kila e Orion, ele se despediu de Lid. Isso foi estranho, disse Camila. Grande momento. Solos assentiu. Algum de vocês tem alguma ideia do que ele pode querer falar? Nalrond, então pode ser apenas uma de três coisas. Lid deu de ombros. Há algo novo sobre suas forças vitais. Ele quer sugestões sobre como propor casamento à Fria, ou ele só quer que eu crie um presente de noivado para ele como mestre de forja. Ponto aceito. Solos assentiu. Provavelmente Girne o pressionou para fazer seu movimento, já que Fria está ficando velha. Quero dizer, de acordo com o padrão de Mogar. Ela se apressou em acrescentar, o tópico era sensível para ela e Camila. Qualquer mulher com mais de 25 anos que ainda não fosse casada era considerada solteirona, e Fria já tinha 23. Essa era uma das razões pelas quais Camila pensava que nunca teria uma família antes de conhecer Lid. Eles discutiram a estranheza da condição de Nalrond, mas não havia motivo real para se preocupar com isso, então logo se separaram e foram cuidar de seus respectivos negócios. Lid passou o resto da tarde trabalhando nos projetos para os novos modelos de Golodian que os reais lhe encomendaram. Camila alternou entre praticar acumulação e magia, enquanto Solos passava seu tempo dentro do motor principal.
Se tem algo que aprendi na nossa luta com a fortaleza eterna, é que o impulso passivo que a torre nos dá e os conjuntos não são suficientes nem para sobreviver contra um oponente daquele calibre. Ela pensou. Não poderíamos usar o campo de tiro porque isso revelaria a posição da torre e revelaria meu disfarce, mas mesmo se estivéssemos sozinhos e não houvesse nenhuma testemunha, não teria sido suficiente. A torre inteira não seria o suficiente. Ela apertou as mãos com tanta força que elas ficaram brancas. Preciso encontrar um lugar onde colocar a proeza do motor principal à prova e ver se há alguma maneira de usá-lo secretamente. Lit e Solo já tinham ido para as mesmas áreas isoladas do deserto de sangue onde no passado eles tinham praticado suas magias de lâmina para testar o motor principal em segredo. O problema era que eles nunca tinham lutado contra um oponente real com ele e havia muito pouco que eles poderiam aprender atirando em dunas e atirando no céu. Para piorar a situação, mesmo em seu estado incompleto, a forma de batalha da torre era um golem de pedra com mais de 25 metros de altura. A massa necessária para formar os membros e reforçar o corpo vinha dos andares subterrâneos que, embora geralmente estivessem escondidos da vista, compunham metade da torre. Como podemos explicar que construímos algo assim onde supostamente encontramos os materiais necessários? Solos reclamou interiormente. Pior ainda, mesmo assumindo que encontremos uma explicação perfeitamente plausível, não há como justificar o fato de que só podemos usá-la na presença de um geyser de mana. Se retirarmos o motor principal sem ter uma história de capa hermética, os reais e todos os outros envolvidos na Guerra dos Grifões vão pensar que guardamos os projetos do Grifão Dourado e os usamos para criar uma academia própria em menor escala. O que é parcialmente verdade, já que minha mãe criou as academias e a torre, então ela acredita que os dois projetos são fadados a ser semelhantes. No entanto, isso piora nossa situação. Não adianta vencer uma batalha se isso nos custa a confiança que construímos com nossos aliados. Preciso pedir ajuda a Lit e se não conseguirmos pensar em nada, teremos que pedir conselhos à vovó. Ela verificou todos os catálogos de forjaria à disposição, mas não conseguiu encontrar um artefato que o motor principal pudesse imitar para esconder sua verdadeira natureza. Quanto aos bebês, eles se entretinham com os muitos brinquedos interativos de luz dura na torre ou dormiam. Sempre que tinham fome ou precisavam ser trocados, a torre alertava um dos pais e eles cuidavam disso. Capítulo 2920 Não Normal, Parte 4 Quando os bebês estavam solitários, Chargein os levava ao assunto de seu desejo. Solos adicionou a lista de aprendizes no computador central da torre para que o filhote de dragão soubesse onde todos estavam o tempo todo e pudesse se teletransportar diretamente para eles. Chargein ruim. Ruim. Continue se esgueirando atrás de mim. Eu vou colocar um sino em volta do seu pescoço. Lit correu para cobrir as plantas dos Doloreans quando o filhote de dragão trouxe Valeron até ele. O bebê frequentemente sentia a necessidade de verificar Lit e ter certeza de que ele estava bem. Olhos de dragão são supostamente inúteis aqui, já que Chargein não tem os conhecimentos básicos de forjaria, maestria da luz e magia dimensional, mas sendo filho de 2 guardiões, é melhor prevenir do que remediar. Lit pensou. O filhote de dragão bufou para Lit, enviando 2 grandes baforadas de fumaça em seu rosto. Lit estava prestes a retribuir o favor quando se lembrou de que, apesar de seu tamanho, Chargein era mais jovem que Valeron. Você tem sorte de ser tão fofo, ou eu lhe daria uma lição. Lit cutucou o focinho do filhote de dragão antes de pegar o bebê e entregar a Chargein livro Noções Básicas de Magia, de Loshira Silverwing. Valeron murmurou alegremente enquanto Lit embalava o bebê em seus braços, enquanto o filhote de dragão abria o livro em uma página aleatória e então começava a folheá-lo, tentando entendê-lo. O que? Você não sabe ler? Lit estalou os dedos enquanto Chargein o encarava irritado por afirmar o óbvio. Vovó, posso ensiná-lo ou é muito perigoso? Excelente pergunta. Salah-Ark fez uma pausa em sua papelada para refletir sobre o dilema. Por um lado, mais cedo ou mais tarde ele vai aprender de qualquer maneira. Por outro, tenho medo do que ele pode fazer.
Ela olhou para Chargen enquanto ele virava as páginas, girava o livro e vasculhava seu cérebro na tentativa de desvendar seu mistério. Então, ele notou o olhar dela e gorjeou para Salark com o que Lith presumiu ser um tom de súplica. Você está certo, eu não posso te ensinar responsabilidade sem te dar algo pelo que ser responsável. Mas lembre-se da sua promessa. Nenhuma mágica e nenhuma acumulação sem minha permissão. Estamos claros? Ela perguntou e Chargen assentiu, abanando o rabo em excitação. Ela entregou a ele um livro do alfabeto com ilustrações representando vários objetos de uso comum para cada letra. O filhote de dragão folheou as páginas como se fosse um menu de um restaurante, terminando em segundos. Ele pegou os fundamentos da magia, segurando-os da maneira correta, mas piou novamente no prefácio. Esse é o nome do autor. Não é para fazer sentido, assim como o meu nome ou o seu. Salark explicou. Chargen assentiu e voltou a ler, cantando novamente, apenas alguns segundos depois. Aqui. Ela lhe entregou um dicionário que ele folheou até encontrar a palavra desconhecida. Chargen foi e voltou entre os livros até enjoar. Ele se concentrou no dicionário, folheando suas páginas em alguns minutos antes de começar de novo. O que ele está fazendo? Lith apontou para o filhote de dragão que estava virando as páginas cada vez mais rápido até chegar ao final e abri-lo novamente na primeira página. Memorizando o dicionário. Repetição é a mãe do aprendizado. O guardião respondeu. Você está falando sério? Lith ficou pasmo. Em menos de 5 minutos, Chargen leu o livro grosso 10 vezes e agora estava passando para o básico da magia. Desta vez, ele leu de cima a baixo sem pausas e levou menos de 1 minuto. Assim que terminou, o filhote de dragão se levantou e gorjeou orgulhosamente para sua mãe. Lith olhou para eles em choque, lembrando-se de quanto tempo levou para fazer o mesmo, apesar de ser muito mais velho. Fico feliz também que você tenha gostado, mas lembre-se da sua promessa. Salark acariciou seu focinho enquanto assentia vigorosamente. Agora seja uma boa criança e agradeça ao tio Lith. Obrigado. Chargen devolveu os fundamentos da magia com uma pequena reverência e um toque de tristeza. De nada. Além disso, você pode ficar com ele. Eu tenho mais de uma cópia. O filhote de dragão pulou no pescoço de Lith, lambendo seu rosto de alegria enquanto tomava cuidado para não machucar Valeron. Chargen segurou o livro como se fosse um tesouro antes de guardá-lo dentro do amuleto dimensional onde ele mantinha seus lanches. Enquanto Salark voltava ao trabalho, o filhote de dragão teleportou Lith para o berçário, onde Elisia os esperava. Então Chargen leu os títulos dos livros infantis na estante e entregou a Lith sua história favorita, Os Três Pequenos Filhotes de Dragão e a Grande Cobra Má. Encontrar uma criatura para o papel do vilão enquanto adaptávamos os contos de fadas da Terra foi um verdadeiro aborrecimento, já que Protetor era um lobo e Lith não queria que as crianças tivessem medo dele. Ele também havia considerado Wyverns, mas isso teria sido embaraçoso durante reuniões familiares e Legain poderia ter ficado ressentido com Lith por isso. No final, todos concordaram com cobras porque Fenagar parecia ninguém gostava dele e não havia cobra entre os amigos de Lith. Você quer que eu leia? Perguntou Lith. Por favor. Estou cansado. Chargen esfregou os olhos. Aprender tanto e tão rápido tinha cobrado seu preço. Dia. Elisia e Valeron gritaram, apoiando o movimento. Lith conjurou uma cadeira e começou a ler o livro que era animado. Literalmente. Toda vez que uma nova página era virada, ela projetava um holograma da cena atual. Lith usava a magia do ar para aumentar ou diminuir o tom de sua voz para cada personagem que ele interpretava. Ele estava no local onde a grande cobra Má sibilava e bufava para afastar a caverna de madeira quando seu amuleto de comunicação chamou sua atenção. É Faruel. Solos, continue lendo enquanto atendo a ligação. Ela assentiu e pegou o livro das mãos dele. Agora, os três pequenos filhotes de dragão tinham uma voz menos profunda e mais feminina, mas o cabelo balançando imitando a tempestade e uma trança agindo como a cobra sibilante mais do que compensavam. Camila ficou chateada com a escolha de Lith.
Ela também estava observando o tempo todo. Ela amava quando o marido dava vida às histórias e admirava o esforço que ele fazia para fazer até mesmo a coisa mais simples para as crianças. Valeron e Elisia eram muito mais inteligentes do que a média das crianças e era mais difícil mantê-los envolvidos quando eles não conseguiam entender grande parte da história. O uso de hologramas permitiu que eles associassem um objeto a cada palavra, tornando a história mais cativante e aumentando seu vocabulário para quando fossem capazes de falar. Camila gostaria de ser a única a continuar a história, mas ela teve que admitir que Solus estava fazendo um trabalho melhor do que ela jamais poderia. Com seu núcleo fraco e domínio limitado da magia, Camila era incapaz de mudar muito sua voz, muito menos conjurar hologramas. Está tudo bem. Posso ler uma segunda história para eles quando Solus terminar. Isso não é uma competição, ela pensou, mas não conseguiu se convencer. Lid saiu da sala e conjurou uma pequena zona de silêncio para não atrapalhar a história enquanto respondia. Continua no próximo vídeo.